Olá para você que segue os vídeos desse canal. Vou fazer um vídeo agora comentando um resumo sobre o que já foi comentado em vídeos anteriores a respeito do magnetismo e também sobre as fontes de campo magnético. A respeito desse tema, ele sempre começa com a discussão de ímãs. Os ímãs têm a propriedade de atrair objetos de ferro, ok? Somente atração, não existe repulsão. Esse fato ele foi observado pela primeira vez com um minério de ferro chamado magnetita, ok? Na nossa região do Triângulo Mineiro, existe também algumas rochas de calcário, que tem um certo magnetismo natural também, mas não é tão evidente como a magnetita. A magnetita e os demais minerais com propriedades magnéticas encontrados na natureza são chamados de ímãs naturais. Os ímãs fabricados pelos homens são chamados de ímãs artificiais. A respeito dos polos desses ímãs, tanto os naturais quanto os artificiais. Se você considera um ímã em forma de barra, que é o seu formato mais comum de ser estudado, embora não seja o único, esse ímã em barra é em contato com fragmentos de ferro. Esses fragmentos vão ser atraídos e, logicamente, aderidos ao ímã de uma maneira mais acentuada nas regiões extremas, onde nós vamos chamar de polos, ok? Então, os polos dos ímãs se referem também às suas extremidades, ok? Tá aqui a imagem ilustrando esse fenômeno acontecendo, ok? Esse material na ponta do ímã é chamado de limalha de ferro. Você pode obter ele fazendo a queima de palha de aço ou bombril. Então, os fragmentos de ferro eles vão se aderir de uma maneira mais intensa nas partes extremas, que nós vamos chamar de polo. Mas na região do corpo do ímã também é possível que esse fenômeno aconteça de maneira menos acentuada, porque conforme nós vamos discutir, o campo magnético nas extremidades eles são mais intensos. E é por isso que aqui tem esse aglutinamento de limalha de ferro de uma maneira mais intensa do que ao longo do seu corpo do ímã. Continuando a discussão a respeito de polos, se você pendurar um ímã pelo seu centro de massa, ok? Ele vai se alinhar naturalmente com os polos norte e sul geográficos do nosso planeta, evidenciando que há uma interação entre os ímãs e o campo gravitacional terrestre, ok? Então, o ímã, suspenso pelo seu centro de gravidade, se orienta aproximadamente na direção norte e sul geográfico. Então, perceba que nós vamos fazer uma discussão que envolve campo magnético do ímã e campo magnético geográfico relacionado ao campo magnético do nosso planeta. O polo voltado para o norte geográfico vai receber o nome de polo norte do ímã. O polo voltado para o sul geográfico é o polo sul do ímã. Sobre os processos de atração e repulsão. Quando aproximamos dois polos, norte ou dois polos, sul, ocorre repulsão entre eles, ok? Portanto, polos de nomes iguais se repelem, seja ele norte com norte ou seja polo sul com sul. Já o polo norte e um polo sul vão sofrer um processo de atração, ok? Então, polos de nomes distintos se atraem. Assim, podemos dizer que polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes contrários se atraem, ok? Esse processo aqui é importante de você não confundir com cargas elétricas, porque é um processo semelhante, porém tem as suas diferenças. As cargas elétricas, elas são positivas e negativas, mas no magnetismo nós chamamos isso de norte e sul, ok? Assim como cargas de mesmo sinal se repelem, polos de mesmo nome também vão se repelir, sejam ele norte com norte ou sul com sul, igual era nas cargas elétricas. Cargas elétricas positivas perto de cargas positivas se repelem, assim como as negativas próximas de cargas negativas também se repelem.
ok? Então o fenômeno é parecido, mas as justificativas são com conceitos diferentes. Aqui não se fala em positivo e negativo, mas sim em norte e sul. Continuando, portanto, ainda falando sobre atração e repulsão. Aqui nós temos na imagem ilustrado um ímã tendo o seu polo norte aproximado do polo norte de um ímã que está suspenso. Portanto, a intenção desse ímã é girar em torno do seu eixo, se afastando do polo que está sendo aproximado. A mesma coisa com o polo sul. Se você aproxima um ímã com o seu polo sul de um outro ímã pendurado pelo seu centro de massa do seu polo sul, esse ímã também vai ser repelido, ele vai se afastar do ímã que está sendo aproximado. Já o processo de atração, ok, ocorre se você aproxima polos de nomes distintos. Esse conceito de inseparabilidade dos polos de um ímã também é muito cobrado no ensino de vocês de magnetismo. A partir de um ímã, transversalmente, é impossível obter partes com apenas um polo. Então, a partir de você separar esse ímã com um corte, você não consegue obter somente um monopolo magnético, indicando que os ímãs são sempre um bipolo. Observa-se que cada parte obtida, ok, depois que você partiu o ímã, ele vai se comportar como sendo um novo ímã. Essa propriedade é chamada de inseparabilidade dos polos de um ímã, e por causa dessa inseparabilidade, a explicação dessa inseparabilidade dos polos, ela está explicada nos vídeos anteriores sobre domínios magnéticos, ok? Então, ilustrando aqui com uma imagem o que está acontecendo, um ímã em forma de barra, dois polos distintos, norte e sul, ok? Se você segmenta, se você parte esse ímã ao meio, essa metade da esquerda se comporta como um novo ímã, que tem polo norte e sul, e essa metade da direita acaba se comportando também como um ímã que tem norte e sul, ok? Então, ao partir um ímã transversalmente, cada parte obtida constitui um novo ímã. Não se esqueça disso, é um fenômeno natural que acontece devido aos domínios magnéticos do ímã. Assista os vídeos anteriores sobre esse fenômeno. O nosso planeta ele se comporta como um enorme ímã, com o polo magnético sul localizado nas imediações do polo norte geográfico, e o polo magnético norte localizado nas imediações do polo sul geográfico. Então nós temos aqui uma representação na imagem do nosso planeta, ok? O que nós temos? A nossa linha do Equador, separando o planeta aqui em hemisfério norte e hemisfério sul. O campo magnético do nosso planeta, ok? Ele tem essa orientação. As linhas de campo magnético, elas têm essa orientação como se no interior do ímã do nosso planeta houvesse um ímã permanente, ok? Então, qual é a comparação que você faz? O norte geográfico do nosso planeta, a parte de cima, o hemisfério norte, ok? Ele se comporta como se fosse um sul magnético. Já o polo sul do nosso planeta, ele se comporta como sendo um polo norte magnético, ok? A justificativa disso a gente fala nos próximos slides. O funcionamento da bússola. A bússola é um instrumento utilizado para orientação. Ela é constituída de um ímã em forma de um losango, ou seja, uma agulha magnética montada em um painel dotado de pontos cardeais. Aqui uma imagem da bússola, ok? Então, essa agulha que serve de orientação sobre os pontos cardeais, ela na verdade é um ímã que tem um polo norte e um polo sul. Ao ser colocada nas proximidades de um ímã, a agulha magnética de uma bússola ela vai se orientar em uma direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã. Isso significa que o ímã influencia o espaço que o envolve por meio da criação de um campo de força em torno de si mesmo. Essa palavra ela é fundamental para você entender
como que acontecem os fenômenos magnéticos. Eles acontecem devido a um campo de força criado por conta das propriedades magnéticas dos materiais. Esse campo de força nós vamos chamar de campo magnético. A cada ponto P de um campo magnético, nós vamos associar uma grandeza que é vetorial, chamada vetor indução magnética, ou simplesmente vetor campo magnético. Nós vamos indicar isso por B com uma setinha em cima. Ok? Dessa maneira. Toda grandeza vetorial está representada com uma seta em cima dela. O vetor campo magnético tem as características de todo vetor. Tem um módulo, uma direção e também um sentido. Qual é a direção do campo magnético? A direção desse vetor indução magnética em um ponto P é aquela na qual se dispõe a agulha magnética. Então aqui você tem o exemplo. Nesse ponto P, você tem aqui um vetor indução magnética que coincide com a orientação da agulha da bússola. Qual é o sentido do vetor campo magnético? O sentido desse vetor B, ele é aquele para o qual aponta o polo norte da agulha. Então, o polo norte da agulha está apontando nesse sentido, coincide com o sentido desse vetor B. Falando a respeito da linha de indução, ela é uma linha imaginária que indica a direção e o sentido do vetor campo magnético em cada ponto desse campo. O vetor campo magnético ele é sempre tangente à linha de indução e tem o mesmo sentido dessa linha. Observe que as linhas de indução partem do norte para o polo sul do ímã. Olha aqui, você tem um ímã em forma de barra, você tem as linhas de campo partindo do polo norte para o polo sul, ok? Você tem aqui os vetores indução magnética e em cada ponto desse campo magnético, esses vetores B, eles são tangentes, ou seja, eles tocam a linha de campo em um único ponto, designado aqui por esses pontos pretos, ok? Isso que quer dizer ser tangente à linha de campo, é tocar em um único ponto. E perceba que o sentido desses vetores, eles coincidem com o sentido da linha de campo, ok? Esse vetor coincide com o sentido dessa linha de campo que ele pertence, ok? As linhas de campo, elas sempre se orientam do norte para o sul. Mas tome muito cuidado. Não quer dizer que as linhas têm origem no norte e têm um fim no sul. Se nós pudéssemos olhar para dentro desse ímã, você poderia perceber que essa linha, na verdade, ela é contínua. Ela não tem início nem fim, ok? Mas como o nosso desenho aqui ele é sólido e colorido, você não consegue ver a continuidade dessa linha. Mas todas as linhas de campo representadas, ok? Elas são umas linhas contínuas, sem início e sem fim. Então, as linhas de indução, elas não se cruzam, assim como não se cruzavam as linhas de campo magnético. Nas regiões onde são mais próximas, o campo magnético é mais intenso. Então perceba, aqui nessa extremidade você tem mais linhas de campo próximas umas das outras. Nessa região aqui você tem menos linhas de campo próximas umas das outras. Portanto, onde o campo magnético seria mais intenso? Nessa região ou nessa região? Evidentemente, aonde as linhas de campo estão mais próximas. E é por isso que nessa região se manifesta fenômenos magnéticos com maior intensidade. Quando se aproxima uma barra de ferro de um ímã, a barra ela pode se magnetizar. Esse processo ele é chamado de esse processo de magnetização de uma barra de ferro é chamado de indução magnética. Então, você tem aqui os domínios magnéticos desordenados. Quando você aproxima uma barra de ferro, esse campo magnético ele vai orientar os domínios magnéticos dos átomos desse material, fazendo um alinhamento, e esse novo material passa a se comportar como se fosse um ímã. Ok?
Continuando a explicação, se a barra de ferro se desmagnetiza com o afastamento do ímã, dizemos que a imantação ela é temporária. Agora, se essa imantação ela permanece, nós vamos dizer que é uma imantação permanente. Os elementos como ferro, cobalto, níquel e outras ligas metálicas podem ser fortemente imantadas. Eles são denominados substâncias ferromagnéticas. Comentando a respeito agora da experiência de Ørsted. Em 1820, esse físico dinamarquês, Hans Christian Ørsted, observou que a agulha magnética de uma bússola sofria uma deflexão ao se aproximar de um fio condutor percorrido por uma corrente elétrica, como se um ímã se aproximasse da agulha daquela bússola. Assim, Ørsted concluiu que toda corrente elétrica origina no espaço que a envolve um campo magnético. Aqui nós temos uma relação muito importante, porque nós vamos, através da corrente elétrica, dando origem a um campo magnético, a relação entre eletricidade e magnetismo. Nós vamos chamar isso de eletromagnetismo, porque todo fenômeno elétrico vem acompanhado de um fenômeno magnético. Então aqui nós temos uma bateria, um fio elétrico. Quando essa chave é fechada, a corrente passa, ligando aqui um dispositivo que é uma lâmpada, e essa corrente ela é capaz de fazer a deflexão da agulha de uma bússola. Consegue perceber a diferença entre essa posição e essa? É devido ao campo magnético criado pela corrente elétrica que passou por esse fio quando essa chave foi fechada. Então, com a chave aberta, a agulha magnética da bússola se orienta com o campo magnético terrestre, apontando aproximadamente para o norte geográfico. Agora, com a chave fechada, nessa situação, o fio sobre a bússola é percorrido por uma corrente elétrica, que cria um campo magnético ao seu redor, mudando a orientação da agulha magnética da bússola, ok? Agora falando do campo magnético gerado pela corrente elétrica percorrendo um condutor retilíneo. Vejamos as características desse vetor campo magnético. B tem a setinha em cima, mas aqui no nosso slide está deslocado. Esse campo magnético num ponto P, situado a uma distância conhecida, chamada de distância R, em um condutor retilíneo com uma corrente elétrica de intensidade I. Então, nós vamos utilizar aqui a regra da mão direita, com a mão abraçando, envolvendo esse fio. Então, você coloca o dedão no sentido da corrente elétrica e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético. Perceba, portanto, que se a corrente elétrica está orientada para cima, os outros dedos da sua mão vão indicar que o campo magnético que envolve esse fio, ele está orientado no sentido anti-horário, ok? Como estou indicando aqui com o mouse. Então, vamos comentar a respeito da direção. Ela é dada pela reta perpendicular ao plano definido pelo ponto P e pelo condutor. Ok? Então você pensa aqui em um plano, você tem aqui um ponto P, que define a distância entre o condutor e o ponto de interesse de estudo desse campo magnético. E aí você tem aqui o vetor que tem o sentido das linhas de campo magnético que você vai utilizar como referência os dedos da sua mão. Agora, a respeito do sentido, o sentido é dado pela regra da mão direita. As unidades de medida, o campo magnético, ele vai ser identificado por Tesla, a corrente elétrica por I, medida em amperes, nós já vimos isso anteriormente. Essa distância até o condutor sempre em metros, ok? E nós temos uma constante de permissividade magnética. A intensidade do campo, portanto, vai ser a multiplicação da constante de permissividade magnética vezes a corrente, dividido por 2π vezes R, que é a distância ao ponto de interesse, ok? Essa permissividade
Permeabilidade magnética no vácuo, ela tem um valor de 4π, 10 elevado a menos 7, e sua unidade de medida é Tesla vezes metro dividido por área. As linhas de indução de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo são circunferências concêntricas com o condutor, ok? É devido ao fato de ser uma circunferência concêntrica ao condutor que vai aparecer para a gente a relação de 2π nessa relação entre o fenômeno magnético e esse fenômeno elétrico aqui da corrente elétrica. Então aqui você pensa em um condutor, ok? Perceba que essas linhas de campo elas são circunferências concêntricas, ou seja, todas elas têm o mesmo centro que é o condutor. Ok? Aqui no fio retilíneo, você tem aqui as linhas de indução, sendo também concêntricas ao condutor, e aqui você tem uma imagem mais realista, onde você tem aqui de fato um fio de cobre verdadeiro, e você tem aqui em volta ali malhas de ferro que se alinham de acordo com a orientação das linhas de campo ao redor desse condutor. Agora falando do campo magnético, no centro de uma espira circular percorrido por uma corrente elétrica. A seguir vamos ver as características do vetor campo magnético B no centro O de uma espira circular de raio R percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Então perceba agora que a diferença é que esse condutor ele não é mais retilíneo, e sim uma espira circular. Dessa maneira como mostrado aqui na imagem. Então isso daqui é uma espira. E o que nós temos aqui representado? A vista de frente em perspectiva desse condutor. Então aqui nós temos corrente elétrica entrando nessa haste, dando a volta na espira, saindo aqui por essa outra extremidade aqui da haste. Como que você analisa o campo magnético para essa situação? Também com a regra da mão direita, ok? Coloca o dedão no sentido da corrente, você vai perceber, portanto, que no interior, na parte interna dessa espira, as linhas de campo vão estar saindo, o que é indicado por essa denominação de bolinha com um ponto no centro. Aqui você tem a mesma espira em perspectiva, ok? Como se fosse uma vista de perfil dessa espira. Nessa perspectiva, então, você tem para o observador que esse campo magnético ele sai do plano da espira, ok? Está aqui o sentido desse vetor. Campo magnético. Vamos lá, então, a direção como que ficou? É a reta perpendicular ao plano da espira. Como que ficou o sentido? O sentido é dado pela regra da mão direita. E a intensidade você calcula pela representação que a gente já fez. Permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2π vezes o R, que faltou a representação do π. Continuando agora, como que você teria essa representação aqui do campo magnético em uma espira? Agora você tem aqui dois observadores, ok? Esse primeiro observador, ele vê no plano da espira o campo saindo, mas esse outro observador vê na face traseira da espira o campo magnético, as linhas de campo entrando, ok? Lembrando aqui que a corrente está percorrendo a espira no sentido anti-horário. Então vamos lá. As linhas de indução de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre uma espira circular partem de uma face, que é vista pelo observador 2, e chegam a outra, vista pelo observador 1. Então, nós temos aqui dois observadores. Esse e esse daqui, identificados como observadores 1 e observador 2. Então, é como se o campo magnético gerado por essa espira partisse dessa face e tivesse orientado para essa outra face. O polo norte da espira é a face da qual partem as linhas de indução. E o polo sul é a face pela qual entram as linhas de indução. Então você tem essas espiras se comportando, na verdade, como ímãs permanentes. Naquela face da espira em que a linha de campo está saindo do plano, você tem aqui a representação de um polo norte.
ok? Naquela espira em que você tem as linhas de campo entrando, bolinha X, você tem então a linha de campo entrando no plano dessa espira. Portanto, então, veja que você tem aqui uma relação entre o sentido da corrente, que nessa espira é no sentido anti-horário. Então, essa face aqui, ela está representada como uma face semelhante a um polo norte magnético. Já nessa outra espira, que tem uma corrente elétrica no sentido horário, você tem linhas de campo cujo sentido representa um polo sul magnético, ok? Você consegue essas representações, sul e norte, com a regra da mão direita aplicada para a espira, ok? É só você colocar o seu dedão no sentido da corrente, aqui e aqui. A seguir, vemos as características do vetor campo magnético B num ponto qualquer no interior, agora de um solenoide percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Esse solenoide, portanto, ele vai ser um conjunto de diversas espiras na forma de um espiral. Dessa maneira, semelhante a um espiral de caderno. Esse campo magnético fica definido da seguinte maneira. Você tem um fio, ok? Esse fio, ele é espiralado em torno de um eixo, ok? Quando nessas espiras percorrem uma determinada corrente elétrica, cada espira dessa gera o seu próprio campo magnético. E quanto mais voltas você tem, ou seja, quanto mais espiras esse fio faz, mais intenso é o campo magnético, porque cada volta dessa contribui com uma parcela de campo magnético. Então perceba que o campo magnético, definido aqui na fórmula, para esse solenoide, ele leva em conta a permissividade magnética e também a corrente elétrica. E agora você tem aqui uma nova relação. Esse N maiúsculo, que é o número de voltas que existe nesse solenoide, quanto mais voltas, maior é o campo magnético, ok? E também isso aqui está dividido pelo comprimento desse solenoide. Então, a direção do campo magnético é a direção do eixo do solenoide. Então, pode ver que o vetor B ele coincide com o eixo do solenoide. Agora, o sentido é dado também pela regra da mão direita. É só você colocar o seu dedo no sentido da corrente, o dedão, polegar, no sentido da corrente, e você já consegue achar o sentido correto do campo magnético gerado por cada uma das espiras. Agora, no interior do solenoide, o campo magnético ele é uniforme. Decorre disso que as linhas de indução em seu interior elas vão ser retas, paralelas, igualmente orientadas e também espaçadas. Já mostramos um desenho sobre isso. O polo norte do solenoide é a extremidade de onde partem as linhas de indução. O polo sul é a extremidade por onde entram essas linhas de indução. Então, olha aí a representação, ok? Você tem o solenoide, ok? Várias espiras percorridas por uma corrente elétrica. Você tem aqui no meio as linhas de indução paralelas umas às outras, indicando que no interior do solenoide o campo ele é uniforme, ou seja, não tem variação, porque as linhas de campo estão igualmente espaçadas entre si. Agora, a orientação ela é importante. Perceba que ao aplicar a regra da mão direita para esse solenoide, você vai ter um campo magnético orientado da esquerda para a direita. Então, na espira onde as linhas de campo estão saindo, se comporta como um polo norte. Naquela extremidade onde as linhas de campo estão entrando, se comportam como um polo sul. Ok? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Vai haver um segundo vídeo agora falando sobre força magnética. Agradeço a sua atenção e a sua paciência. A gente se encontra já já.